Querida igreja, nós estamos às margens, e diante de nós está um tempo de angústia qual nunca houve sobre a terra. Está você preparado? Estamos nós preparados para esse tempo de angústia? Pastor e doutor Wilson Andrew White, ele classifica os tempos de angústia como sendo 4 tempos de angústia. O primeiro tempo de angústia foi a angústia dos 1260 anos. A angústia do tempo da Idade Média se estendeu ali de 538 a 1798 depois de Cristo. Grande tempo de angústia. A angústia dos 1260 anos. E ele classifica o segundo tempo de angústia como sendo um tempo de angústia que virá assim que sair o decreto dominical. Ei, não pense que demora muito não para o decreto dominical sair. Quando a gente menos esperar, ele vai sair. Eu não quero ser alarmista, nem é o meu perfil ser alarmista. Mas os últimos acontecimentos, diz a palavra do Senhor, serão rápidos. E nós já tivemos uma experiência como essa. Quando o mundo anoiteceu de uma forma e amanheceu de outra. E não faz muito tempo não. Faz 2, 3 anos atrás. Você pode lembrar comigo, não é verdade? Não vai ser diferente. Deus nos deu um alerta. Ei, filhos, presta atenção. Nós estamos no fim. Quando você menos esperar, o decreto vai sair. Está às portas. E não precisa muita indicação de que o decreto vai sair. Não é porque esse papa ou aquele governo, aquele outro, não precisa muita indicação. Não precisa indicação, senão tão somente intervenção. Quando Deus intervir, o decreto vai sair. Ponto final. Ponto final. Não indicação, intervenção. Você, quando Deus quiser, quando Deus determinar, Ele tem o curso da história nas suas mãos. Ele tem o curso da história da tua vida nas mãos dele. Está você entregando a vida, sua vida ao Senhor para Ele tomar curso da história da tua vida? Deixa Deus guiar a tua vida. Pequeno tempo de angústia será quando sairá o decreto dominical. E desde o decreto dominical até o fechamento da porta da graça, que nós não sabemos quando ocorrerá, ali haverá um pequeno tempo de angústia, quando aqueles que levantarem a bandeira da lei do sábado do Senhor, e que já têm levantado, não um levantar de uma bandeira, como sendo um determinismo divino, não, mas como sendo uma demonstração do amor, da graça, e da submissão a um Deus criador e redentor. Quando esse decreto sair, seremos perseguidos. Diz o Espírito de Profecia, livro Primeiros Escritos, página 33, e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E dentro desse tempo de angústia, então, quando vier o fechamento da porta da graça, quando Deus disser, continue o justo a justificar-se, o santo a santificar-se, e o injusto a fazer injustiça, e a continuar se prostituindo, quando esse tempo chegar, e nós não sabemos quando isso acontecerá, então vai se despertar 2 momentos de angústia, para grupos distintos. Primeiro grande momento de angústia, do fechamento da porta da graça, e o pastor Andrew White, ele denomina isso como sendo a grande angústia. Um tempo de angústia, como diz a palavra do Senhor, qual nunca houve sobre a terra. Nunca houve, nunca.
Você pega o pior momento de angústia, Walter, da história da humanidade, e vê tudo o que aconteceu, tem acontecido, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a grande angústia dos 1260 anos, nada se compara a esse tempo de angústia que está diante de nós, com o fechamento da porta da graça. E aí, essa grande angústia que o pastor Andrew White chama, diz: muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Muitos vão repousar. Junto com esse tempo de angústia, vem o tempo de angústia de Jacó para o povo do Senhor. E assim como Jacó, o povo do Senhor vai ter medo de serem mortos, porque sairá um decreto de morte, e não saberão se os seus pecados estarão completamente perdoados. Então eles terão medo de que seus pecados não foram perdoados, medo de não terem se arrependido de todo pecado, medo de desonrar o nome de Deus, ou de ter desonrado o nome de Deus. E no livro Grande Conflito encontramos essa citação que diz: Deus enviará seus anjos para animar e proteger o seu povo, amém? No tempo de perigo, os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e seu ouvido escuta-lhes os clamores. Guarda isso, querida igreja. Aqueles que de nós estivermos de pé nesse tempo de angústia, a promessa de que o Espírito Santo de Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa de Cristo Jesus, amém? O Espírito Santo vai se retirar sim do mundo, e daqueles que não temem a Deus, não guardam os seus mandamentos, mas jamais irá se retirar do seu povo. Muito pelo contrário, na mesma proporção que se retira do mundo, vai sendo derramado sobre o povo de Deus, aqueles que temem e guardam os seus mandamentos e amam o seu nome, amém? E Ele vai estar com os seus até a consumação dos séculos. Os jovens, ou melhor, outro texto ainda, Grande Conflito, página 621. Deus enviará os seus anjos para animar e proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis, decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Seu ouvido escuta-lhes os seus clamores. Os jovens, sim, agora sim, não seriam seduzidos pelo pecado. Jovens, atentem a essa palavra. Palavra do Senhor para a juventude. Para você jovem que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus ama todos nós, e aos jovens especialmente. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se não se recusassem, ou se recusassem a entrar em qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre este caminho. E aí vem a pergunta: como e o que eu tenho que fazer para permanecer de pé durante esse tempo de angústia que está diante de nós? Nós estamos diante, queridos, de 4 grupos de pessoas. 4 grupos de pessoas, pelo menos que eu encontro. Talvez você encontre outros grupos, pode aumentar a lista. Mas só há um meio de nós permanecermos de pé no fim dos tempos, no tempo em que nós estamos vivendo, e é nós termos discernimento e equilíbrio, que somente o Espírito Santo de Deus e Jesus podem nos dar. Somente se eu tiver o que, igreja? Discernimento espiritual e equilíbrio, que somente o Espírito Santo de Cristo, próprio Cristo Jesus, pode nos dar. Por quê? Número 1, primeiro grupo, o grupo dos fanáticos, ou aqueles que estão no fanatismo. 4 grupos. Primeiro, fanatismo. Fanatismo são aqueles que são legalistas, cheios de justiça própria, acham que por conhecer e por fazer o que conhecem, têm o direito da salvação. Igreja querida, nenhum de nós será salvo
por conhecer ou por fazermos o que nós conhecemos. Somos salvos unicamente através da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Fazer é porque estamos salvos. Mas discernimento e equilíbrio que vem pelo Espírito não é o espírito dos fanáticos. Os fanáticos são como o fariseu da parábola: Senhor, olha, eu graças te dou, porque eu jejuo, eu dou esmolas, eu dizimo, eu vou ao templo e eu ofereço, eu dou ofertas, enfim. Não. Não é porque eu conheço e faço o que eu conheço. Isso tem o seu papel, mas não é esse o motivo. Aqueles que estão no fanatismo, eles cobram e julgam os que estão ao seu redor. Aqueles que estão entre os fanáticos, ou que estão no grupo do fanatismo, eles cobram e julgam aqueles que estão ao seu redor. Aquele lá não vai para o céu por isso, aquele lá não vai para... olha, eu não vou na sua igreja porque lá não sei o que lá. Aqueles que estão no fanatismo forçam na esposa e nos filhos, ou no esposo e nos filhos, uma religião formal. Vai se identificando. Não, porque na minha casa tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, porque Deus isso, aquilo outro, como é que você faz isso? Não, porque a gente tem que isso, a gente tem que aquilo outro, a gente tem que... Veja, mesmo que nós tenhamos, não é o que eu sei ou porque eu sei, mas porque eu faço o que eu faço. Qual é a motivação? Eu posso ser pastor, eu posso guardar o sábado, eu posso ser pregador, eu posso dar estudo bíblico, eu posso tudo, e ainda assim estar perdido. Eu posso colocar o dedo em risco e dizer assim: não, porque você vai se perder por isso, por aquilo. Não. Espírito de profecia: como um povo, nós temos pregado a lei. Triste essa declaração que declara que povo de Deus, como muitos entre os fanáticos. Como um povo nós temos pregado a lei, até nos tornamos tão secos como os montes de Gilboa, que não tinham nem chuva e nem sereno. Devemos pregar a Cristo na lei, e então haverá seiva e nutrição na pregação, que será alimento para o faminto rebanho de Cristo. Amém? Cristo na lei. Como bom adventista, se você vier a mim e disser assim: pastor, esse negócio de sábado, Jesus pregou na cruz, lei não tem mais sentido, eu digo assim: amigão, vem, vamos conversar, traz a tua Bíblia, vamos conversar. Aí eu, como um bom conhecedor da Bíblia, dos mandamentos e da lei e da história e tudo mais, quando Deus instituiu a lei e a aliança desde o Éden e parará, e apresento 250 textos defendendo a lei na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, até a eternidade, e pá, apresento tudo isso. Te pergunto, de que vale isso? Seco como o Monte Gilboa, é igual comer farinha, almoça só farinha um dia. Isso é dar de comer a lei só, sem Cristo Jesus. Primeiro grupo, fanatismo. Segundo, liberalismo. Os liberais são cheios de autojustificação. É o grupo do nada a ver. Eles dizem: não tem problema, Jesus me ama, Jesus não me julgará por isso, por aquilo que eu faço errado. Deus é amor, sem problemas. Aliás, nem é tão errado assim. Não é tão errado assim. Que mal tem eu ir a um pub com os meus amigos, ou ir a um show de um cantor que eu gosto? Que mal tem? Não tem problema. Liberalismo. Nem liberais, nem fanáticos. Lembra que eu falei no início? Discernimento e equilíbrio, que vem tão somente do Espírito Santo do Senhor, olhando para a cruz de Jesus. Essa semana eu conversei com um jovem, E ele me ligou dizendo assim: pastor, eu preciso muito do senhor. Disse: o que está acontecendo, querido? Ele disse assim: pastor, minha vida está arruinada, pastor. Tudo na minha vida está acabado. E eu conheci ele, um jovem que dava estudo bíblico, um jovem que acompanhava o coral, por onde quer que fosse, que influenciava os seus amigos, sabe, cheio de vida, de vigor. E ele disse assim: pastor, eu comecei a frequentar com meus amigos da igreja alguns lugares, alguns bares, alguns shows. Disse: pastor, é normal isso, todo mundo vai. Mas eu não bebia, pastor.
Meus amigos bebiam, eu não bebia. Eu tomava suco, eu era o crente, eu até dava um bom testemunho entre eles. Olha, estava lá no show, no bar, no pub, etc e tal, mas olha o crentão ali, tomando lá os beer night, como diz o outro, né? Todo mundo, e ele tomando o suquinho. Pastor, eu estou tomando meu suquinho aqui. Disse assim, mas pastor, eu achava que não tinha nenhum problema. Mas um dia, pastor, sem eu... Pastor, é um negócio incrível. O senhor não tem noção. Pastor, eu peguei um copo de caipirinha, ele disse, e eu dirigi o meu pensamento a Deus, orando, pedindo para Deus abençoar a caipirinha. Aí eu, tipo assim, como assim? Como assim? Lembra o texto que eu li antes para vocês? Se você não leu, eu vou ler novamente. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar. Se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Se eu pudesse orar a Deus quando eu fosse entrar num show, num pub ou num lugar dessa natureza, mas, pastor, eu orei para Deus abençoar a caipirinha. E aí eu me dei por mim e disse assim, não Senhor, desculpa, me perdoe. Só que hoje, pastor, eu sou um alcoólatra. Eu bebo todos os dias. Pastor, hoje eu fumo. E o tanto que eu fumo é como se eu estivesse tocando fogo em palha todo dia, o dia inteiro. Pastor, hoje eu uso maconha. Pastor, aquele, eu não vou dizer o nome dele, aquele está morto. Eu não sei mais o que fazer, pastor, me ajuda. Me ajuda. E eu falei para ele o seguinte, querido, eu falo para todos, e serve para mim também, serve para todos nós. Ninguém, preste atenção no que eu tenho a dizer em nome de Jesus. Ninguém que se coloca deliberadamente no terreno do inimigo sai ileso. Ninguém. O diabo vai te pegar e vai te arrebentar. Não entre deliberadamente no caminho do inimigo, no terreno do inimigo. Ele vai te destruir. No livro O Caminho a Cristo, é isso que você acabou de receber, a página 26 diz: quando o pecado, notem, isso faz parte de um dos temas da nossa série, quando o pecado amortece ou entorpece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos do seu caráter, nem percebe a enormidade do mal cometido. Não percebe. Está com um copo de caipirinha na mão e vai orar a Deus. Não percebe. Não vê o que está acontecendo. Não percebe a enormidade do mal cometido, a menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo. Ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Justificativas para o seu pecado. Suas confissões não são mais sinceras nem verdadeiras. Cada culpa reconhecida acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que se não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Fanatismo, liberalismo, outros dois últimos grupos. Indiferentismo. Já ouviu falar nisso, nesse grupo? Indiferentismo. É o grupo dos indiferentes. Estão nem aí. E o último grupo é o grupo do cristianismo. E eu não estou dizendo aqui cristianismo como fazer parte de uma igreja, de uma religião, eu sou cristão, não, nada disso. Estou falando de cristianismo verdadeiro. Ser cristão, andar com Cristo, ter Jesus como seu maior e melhor amigo. Cristianismo verdadeiro é permitir e confiar que os méritos de Cristo apagam os meus pecados e permitir que Ele me transforme completamente. Cristianismo verdadeiro. Somente
verdadeiros cristãos serão libertos do fanatismo, do liberalismo e do indiferentismo, e terão discernimento e equilíbrio para ficarem de pé no grande dia do Senhor. Querida igreja, ser cristão de fato, de verdade, não é conhecer as leis, faz parte. Não é conhecer do sábado, faz parte. Não é saber das profecias, faz parte. Mas cristianismo verdadeiro é reconhecer a Jesus como o seu Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Amém? Estamos no tempo do fim da história desse mundo, querida igreja. Olhemos para as maravilhas que Deus tem feito e para a forma como Ele nos guiou desde o passado até hoje. Amém? Essa é a história do seu povo. Sigamos as orientações de Deus deixadas em sua palavra. Firmemos nossos pés nas crenças fundamentais e instintivas deste movimento profético do moderno Israel, como o santuário, a lei, o sábado, a imortalidade condicional da alma, o dom profético, a reforma de saúde, a volta de Jesus. Confiemos na palavra e guia profética para os últimos dias da história desse mundo. Não rejeitemos o espírito da profecia manifestado na vida e obra de Ellen White. Sigamos juntos, confiados nos méritos de Cristo a nosso favor, desenvolvendo dia a dia mais companheirismo com Jesus, amizade com Ele. Entreguemos a Ele o nosso coração diariamente por completo e deixemos que Ele faça a sua obra em nós, reconhecendo que Ele é o nosso único Salvador e Senhor. Por último, rejeitemos o mundo e as coisas que há no mundo. Rejeitar o mundo, querida igreja, e as coisas que tem nesse mundo. Porque se não for assim, o amor do Pai não vai estar em nós. Quando Paulo escreveu aos Hebreus, aqui eu termino a meditação de hoje, a mensagem de hoje. Ele diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá em Massá, Meribá, como foi com os nossos pais, por 40 anos andaram no deserto. Tende cuidado, irmãos. Paulo diz: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O Espírito de profecia diz que a incredulidade é o mundanismo. Como está a sua vida hoje? Quão mundano tem sido você? Quão mundano tem sido eu?